Seja bem-vindo ao nosso podcast 2020 na Shed. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a vida do imigrante na Inglaterra. E no capítulo de hoje a gente vai falar sobre o que fez a gente sair do Brasil e vir para cá. Que a gente vai imigrar. Por que a gente imigrou? Por que imigrar? O que aconteceu na cabeça daqueles malucos? Porque ele estava indo, né? O que aconteceu? É interessante, é uma história bem interessante. Agora para apresentar, meu nome é Lucas. Essa aqui é minha esposa Natália. Meu primo Alexandre. A esposa dele, Aline. Hello. Meu primo Vinícius. Oi. E a mulher dele, Juliana. Vamos lá. A gente vai começar com o Lucas, porque ele foi o primeiro. Ele é o desbravador, é o que trouxe a bandeirinha. É o que, quando chegou, era tudo mato. Uns papos meio estranhos. Então a gente começa com ele, porque realmente foi ele foi o primeiro que pisou aqui no UK. Da família, eu fui o primeiro a chegar. E a história começa um pouquinho antes da gente chegar. A gente já era casado há um tempo, a gente já tinha uma filha. E a situação do Brasil, como todo mundo sabe, 2014, 2015, foi uma época muito difícil. E numa dessas crises, uma dessas conversas que a gente teve, eu falei, nossa, como eu queria morar fora do país, Estados Unidos, Irlanda, Canadá. E aí numa dessas a gente conversando, ela falou assim, eu moraria fora do Brasil também. Eu falei, o que a gente tá fazendo aqui? Aí foi quando a gente chegou e falou assim, eu tenho cidadania, a gente já era casado na época, eu falei, eu consigo passar a cidadania pra você e a gente vai embora do país. A gente consegue Europa, a gente consegue vários lugares que a gente conseguiria emigrar. Aí lá, então vamos. Aí eu falei, beleza. Aí nisso, um amigo nosso que morava na Irlanda voltou pro Brasil, morou alguns anos no Brasil, a gente ficou próximo de novo. E aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu tenho uma proposta pra voltar pra Irlanda, só que eu não tô querendo ir, o que você acha? Eu falei, olha, se fosse eu não pensava, eu já ia. Aí ele, por que você não vai? Eu falei, se você for, eu vou na sequência. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele, então tá bom, vou aceitar a proposta. Bora que eu bora. Bora que eu bora. Tá no sangue. Tá no sangue. Aí ele foi, aí ele aceitou a vaga e começou o processo para mudança para Irlanda. E nisso eu precisava dar toda a entrada na minha cidadania. Aí foi quando a Natália entrou no processo e fez todo o trâmite. A gente não fazia ideia como é que tirava a cidadania. É um processo... Hoje em dia eu acho que tá um pouco mais fácil, mas era um processo mais burocrático. E por ser algo que você nunca teve contato antes, você não fazia ideia por onde começar. Então, peraí, o que eu preciso? Documento de quem? Da onde? Vem de onde? Precisa certificar? Precisa não sei o quê? Mas foi. Aí tiramos do pai dele primeiro, pra poder tirar o dele. Aquela chatice de, né? Hoje em dia... Na época não podia pular, né? Não podia pular. Tinha que ir um por um. Minha mãe... Numa época eu pedi e minha avó tinha, minha mãe não. E eu falei, mãe, mas ela precisava tirar, porque... Igual a avó de vocês, né? Ela era portuguesa, só que vocês precisavam que o pai de vocês tirasse. Então, assim, demorava, era muito mais caro. Era muito mais caro. E ele não queria fazer na época, ele falou assim, eu não preciso, não quero. E eu teria a possibilidade de pular ele. Mas se eu fizesse isso, eu não teria direito de passar para Alice na época. Então, e aí eu falei assim, então eu tive que gastar mais dinheiro. Paguei toda a cidadania do meu pai. O que por outro lado foi bom, porque foi hoje em ótimo. dia ele mora em Portugal. Hoje em dia ele já mora na Europa. Ele não teria os direitos que ele de morar em Portugal. Então, assim, no fim das contas, foi certinho para todo mundo. Excelente. Inclusive, ele veio antes de mim. É verdade, ele veio um mês antes. Ele veio um mês antes. Um mês antes. A gente não quero, veio antes. Beijo, me liga. Então. E aí eu lembro até hoje, o Lucas conversando com a minha mãe, ele, então, porque quando a gente foi embora, ela, embora pra onde? Aí ele, então, a gente tá indo embora, saindo do país. Ela, como assim? Eu tava esperando o momento certo pra sentar com a minha mãe, conversar, sabe? Chorar, porque eu sabia que não ia ser uma conversa fácil. Aí o Lucas já vem... O Lucas não sabe dar tchau, isso é uma coisa importante. Esse grupo quase acabou porque ele não sabe dar tchau. A gente não consegue fazer uma surpresa com ele. Ele não sabe assim, ó. Sabe só dar oi, tchau, mano. Tipo assim, não sei o que, tchau.
Ele não consegue, ele precisa falar até amanhã, ele precisa falar até semana que vem. Mas amanhã não tá nem... certo, né? Até o próximo Não, a gente tá tentando fazer um bagulho surpresa pro Alexandre e ele meteu pro Alexandre. Ah, então até amanhã. Alexandre, quê? Aí riu, falou, porra, não convidaram a gente pra alguma coisa, né? O Lucas deve ter combinado com o vídeo. O cara que não sabe... Lucas sendo Lucas. E aí foi isso, minha mãe ficou sabendo assim, de sopetão, e aí falei, mãe, aí eu sentei e expliquei pra ela, mas eu tava preparando toda aquela conversa triste, que ia chorar, abraçar, né, enfim. Mas aí a cidadania até que não demorou tanto por ter que tirar dos dois, né? Mas foi um ano e meio o processo. Mas eu acho que era o tempo que a gente precisava. Até a minha demorou também. Quase 8 meses, Foi. eu acho. 4 meses. Que era pelo consulado Não, não era tudo mais ou isso. menos. Isso que a gente fez uma boa parte do processo, que na época o seu pai ainda já tinha uns contatos, falou assim, ó, manda e-mail para tal pessoa no consulado tal, direto de Portugal. Então a gente mandava a documentação... Tu fez direto por Porto. Eu fui direto pro Porto. Por Porto, A gente mandava a documentação, tudo pra lá. Na época era mais rápido. Hoje em dia já não tá mais. Não, eu acho que eles já digitalizaram muitas coisas. Porque a gente tinha que qual que era o nome do... tipo, não é registrar, apostilar. Averbar e apostilar. Os dois. Antes de enviar. Então era todo um processo burocrático até chegar lá. Mas foi foram um ano e meio as duas, né? O que pra mim acho que foi o tempo que a gente precisava pra se estruturar, pra organizar, pra decidir o que vai vender, o que vai ficar, pra levar dinheiro, enfim. Foi no tempo certo, assim. E a gente acabou indo pra Irlanda, que era onde esse casal de amigos tava morando. Sim. E chegamos lá com 300 malas, não tinha mais carrinho. 32 quilos. A primeira coisa que o cara da alfândega pergunta é: cadê o cigarro e a cachaça? Eu falei, moço, não trouxe. Ele, você tá vindo do Brasil? Eu falei, tô. Ele, cadê o cigarro e a cachaça? Eu falei, não tem. Ele, posso abrir sua mala? Eu falei, pode, não tem, não trouxe. Aí ele, tá bom. E deixou eu entrar, tipo, não quis olhar mesmo. Mas né? Desconfiou total. Não. E aí esse amigo foi buscar a gente no aeroporto, a gente foi até a casa dele e era bem longe. Era na Irlanda, mas não era em Dublin, né? Não era em Dublin, era afastado. Era interior de Cork. Cork é a segunda maior cidade de Dublin, mas só que era no interior de Cork. Então, tipo, a gente tava num vilarejo muito pequenininho. Foi quando a gente chegou lá. Eu já tinha comprado um carro. Mas você foi às cegas ou você tinha um emprego? Não, completamente às cegas. Ele falou assim, ó, vou lá. Né? Aí todo mundo me... Todo mundo me perguntava, mas você vai fazer o quê? Eu falei, cheguei. Já comprei o carro do Brasil. Um amigo meu falou, tem uma Mercedes aqui, tá zeradinha, tá não sei o que, tá bonita. Eu falei, quanto tá? Ele, 500 euros. Eu falei, pode comprar. Mandei o dinheiro pra ele, converti e tal, não sei o que, mandei. Gente, esse carro foi a primeira venda que eu fiz na minha vida em inglês. Imagina, você chega com um mês de... Um mês doido lá. Um mês, não sabia falar inglês e os vendi. Porque eu já tava, na época que a gente vendeu, eu já não tava mais na Irlanda. Porque né? Vamos voltar. Chegamos na Irlanda, eu já tinha esse carro que eu tinha comprado no Brasil. E aí eu comecei, tipo, o processo e falei assim, e aí agora, o que eu faço? Ele falou assim, agora você imprime seus currículos e sai entregando. Tá, tu não respondeu a pergunta. Tu tinha emprego no Brasil? Eu tinha emprego. Na verdade, quando eu saí do Brasil, eu já estava trabalhando por conta. Eu sou arquiteto formado no Brasil. Eu trabalhei em várias empresas, mas um pouquinho antes da minha filha nascer, eu fui mandado embora. E aí eu tinha uma rescisão legal, tal, não sei o quê. A história se repete. Se repete. Aí eu peguei uma rescisão boa, a gente já estava casado, já morava junto, só que foi um pouquinho antes da minha primeira filha nascer. Aí eu ainda consegui ficar com o convênio, porque senão tá fudido. Aqui no Brasil tá na barriga até hoje. Né? Tava lá. A criança tá na barriga até hoje, tá ligado? Não dá, não. Não tem convênio. No SUS não vai nascer, não. Enfim, aí a gente chegou na Irlanda, comecei a tentar entregar currículo, só que na primeira semana que eu tava fazendo esse processo de sair do vilarejo que a gente tava era um vilarejo. Onde que eu imagino os bagulho, a casinha de cogumelo. Era praticamente isso. A roupa na pedra.
Lucas A minha filha foi mordida por um pato lá também. Nossa! Animal selvagem, né? Animal selvagem, um pato. Tem trauma até hoje, não pode ver pato que ela corre. Mentira. Mas na imigração, eles falaram que eu, por não ter passaporte europeu naquela época, eu não podia ficar por mais de 3 meses. Então, o Lucas e as meninas, que na verdade só tinha uma, né, ainda, a Alice. O Lucas e a Alice podiam ficar o tempo que eles quisessem, porque a cidadania portuguesa era válida na Europa inteira. E só que eu só podia ficar 3 meses ou até ele arrumar um emprego, né? Na verdade, sim, o máximo que podia ficar era 3 meses. E ele tinha que arrumar um emprego antes disso pra eu poder continuar. Exato. Senão, eu ia ter que voltar pro Brasil. E aí já estávamos Ou passando... viver lá é legal, que não era o plano. Que não era uma opção pra mim. Não, filho, não, mas nem sem filho acho que eu não arriscaria, não. E aí, depois de quase 2 meses, o Lucas fazendo teste atrás de teste. Mas era teste assim, tipo, pra limpar que te importa, lavar prato, tirar lixo. Limpar banheiro Não, eu tentei. Lá no vilarejo eu tentei. Eu conversei. Eu conversei. Feio, não conseguiu. A minha base de inglês eu tinha, pra mim, que era boa. Eu sempre entendi muito bem inglês, eu conseguia assistir filme, série, ser legenda, pra mim, super tranquilo. Então conseguiria arrumar na sua área. Exatamente. Minha ideia era, falei, vou chegar lá, primeira semana, segunda semana, já tô trabalhando na área. Só que nesse vilarejo que a gente tava, só tinha um arquiteto. Só tinha um escritório de arquitetura. Era um único. Mas era. Ele fazia casinha de papel. Praticamente. Aí eu conversei com ele, ele falou assim, olha, por aqui eu não consigo te ajudar. Só eu. Sou só eu. Sou só eu e pronto. Vai virar concorrência, eu vou te bater. Mentira, não falou isso. E aí, só que aí foi quando eu caiu a ficha, eu falei assim, ó, não vai ser na área que eu vou começar a trabalhar aqui. E aí eu comecei a ir pro centro todos os dias de carro, até que na primeira semana, eu achava que eu tava legalmente usando um seguro lá do meu amigo, não poderia estar usando. E aí, o que aconteceu? Tipo, parei numa blitz lá no meio da estrada, no meio do nada, e aí prenderam o carro. Mas isso aconteceria mesmo se tivesse tudo, tipo... Era só com você. Podia, se a gente tivesse o sync legal, não ia ser parado. Mas tu com tudo certo... O Lucas, ele é famoso por falar que ele tem uma nuvenzinha preta pairando na cabeça dele assim. Me acompanha. Enfim, Essa daí tá vocês vão ter certeza disso. Ele consegue fazer nevar no verão. Tipo, Já aconteceu. No verão da Espanha. Já aconteceu. Vou falar que já aconteceu. E aí foi quando eu comecei a procurar emprego, não achava. E aí a Natália conversou com uma amiga dela pela internet. Ela falou assim, ó, eu sei que em Londres tem bastante vaga, tal, ele não vai ficar sem emprego. Aí ela falou assim pra mim, o que você acha? Eu falei, porque o tempo já tava passando. Já tava passando. Eu não queria nem voltar e nem ficar ilegal. Se eu precisasse voltar, eu voltaria. Mas falei, vamos buscar alternativas. Não, eu acho que... Apareceu outra opção. Exato. E aí ele... Aí ela falou assim, ó, achei uma passagem barata, comprei. Papum. E aí, bora que eu bora. E aí ela... Aí ela tá na chuva, fazer o negócio dar certo. Aí a gente bucou uma semana de um hostel. E ela falou assim, ó, vai. Beleza, peguei a mochilinha, eles me deixaram no aeroporto, dei tchau pra elas. Mochilinha que eu joguei fora faz pouco tempo. Te vira, só tem uma semana. Basicamente. Fala, se vira. Tipo isso, né? Vai. Aí cheguei no aeroporto de Heathrow, que é o maior da Inglaterra. Aí cheguei, acho que era por volta de 11 da noite, quase meia-noite. Aí você sai do aeroporto, aí você vê lá a placa, tipo, Subway, que não é Subway, é tudo, mas beleza. Aí falei, é pra cá que eu tenho que ir. Desci, aí eu cheguei, aquele mapa infinito, cheio de linha, eu falei, fudeu. Você acha A que pior sensação do mundo, mano, quando tu vem a primeira vez andar no trem. Tá no trem, no metrô, Meu Deus. não sei. Olha sorte, vai, seleciona um aí. Essa cor eu não gosto, não vou. Várias linhas, várias cores de linhas. Você escolhe assim, você se fode, né? Aí eu me vi na frente da catraca lá, tinha um tiozinho do metrô ainda lá, eu falei, vou perguntar pra ele. Eu perguntei, eu falei, preciso chegar em tal lugar. Aí ele, não, facinho, vem aqui. Me ensinou como comprava o ticket e tal, não sei o quê.
você vai descer nessa estação, pegar outro trem pra tal direção, descer nessa estação, querem Castle Rise. Falei, beleza. Desci em Castle Rise, fui chegando na frente do hostel, aí viu aquela sensação de o albergue. Eu falei, fudeu. Cara, o filme. O filme. Mano, Europa. Eu falei, Nossa, mano, eu tô lembrando, vão me passou matar mal, aqui. Não rolou. Não, eu falei, dá ruim. Aí fiz o check-in e tudo. A primeira noite foi tranquila, que eu cheguei no meio da semana. Mas é um quarto minúsculo, com um chuveiro no meio e umas 6 beliches. Uba, é. Joga um sabonete. Deixa cair, hein? Deixa cair. Não, tinha cortininha, tava protegida. Cortininha. Transparente. A proteção do caralho, né? Tinha uma cortina transparente, mas Super. tinha, né? Se você não tinha fé, a partir desse momento você tem que começar a ter. Aí começou a minha diária de ir pro centro de Londres para entregar currículo e tentar arranjar um emprego para poder conseguir dar o visto pra Natália vir encontrar comigo lá. Então o que podia ser um pouquinho complicado foi complicando um pouquinho mais. Complicado mais. Mas E a gente aí- já Mas sai. é assim, É. né? Sempre Ah, tem que nada ser- acontece é. do jeito que a gente planeja, né? Se você não. Nada vai dar certo de primeira, né? É. Se Sempre você- tem que ter alguma coisinha Exato. Muda os planos, mudam todos. Se não tem graça a vida. Tem graça, exatamente. Aí eu acho que não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia, quando eu já estava entregando currículo lá no centro de Londres. Aí eu parei numa lan house lá, era tipo um cybercafé, assim, tinha uma lanchonetezinha. Aí eu peguei lá, paguei pra usar, 1 hora. Aí eu entrei no meu Facebook, aí eu encontrei um amigo meu que tava online lá. Eu falei, putz, eu acho que ele mora em... A última vez que eu falei com ele morava na Inglaterra. Falei, vou perguntar, às vezes ele sabe onde eu consigo um emprego mais fácil. Aí eu mandei, eu falei, pô, expliquei toda a situação e tal, não sei o quê. Aí deu uns, sei lá, 30 segundos ele respondeu. Ele falou, onde você tá? Eu falei, tô aqui no centro, tal, no Sorro. Ele falou, então, na rua tal, aí do lado onde você tá é o restaurante que eu trabalho. Eu sou sous-chefe nesse restaurante e tal, ele tá precisando de gente. Tu não acredita em destino, tu não acredita em sirica nenhuma. Mas, né? Caramba, hein? Que coisa, né? Valeu, André. Obrigado. E aí conversando com ele, eu fui lá, entrei no restaurante, conversei com o head chef e tal, ele entreguei meu currículo, não tinha absolutamente nada de restaurante ali, eu já tinha trabalhado em lan house no Brasil, tal, muito tempo atrás. Mas ele cozinhava em casa, lavava o prato em casa. Essa parte, sim, ele já é. tava bem Ajudou em treinado, casa. Então, né? Então valeu a pena. É, o treinamento, né? O treinamento pra sobreviver fora do país. Aí ele falou assim, amanhã aí eu conversei com ele e tal, não sei o que, ele falou, não, beleza, pode começar a trabalhar amanhã. Aí no dia seguinte eu fui, fiz a induction lá num outro restaurante, me ensinaram lá as regras. Não me ensinaram a lavar prato. Me ensinaram, tipo, as regras de higiene, que a carne não podia, a carne tal vai numa bandeja, o peixe vai ter outra bandeja, tipo, pra poder você seguir os padrões, pra eles não perderem, tipo, as notas. A branca é pão, a verde é legume. Exatamente. A vermelha é carne. Vermelho é carne, azul é peixe. E aí, nisso eu comecei a trabalhar lavando prato. Não era só lavar prato, você lavava prato, tirava lixo, lavava cozinha, era tudo. Serviços gerais. Eu vou colocar no meu currículo skills. Eu sei diferenciar pra que é cada tábua. É uma skill que eu acredito. Se eu perguntasse lá onde eu trabalho. Sabe? Ninguém ia saber. Não, pra que serve a tábua azul? Eu ia ficar bem. Não, mas tem o nome dele. Porque a vermelha não tá sendo usada, eu uso azul. Não é assim que funciona, não? Não pode. É uma skill. Chama gente. cross contamination. Você não pode usar, tipo, o pão é no pão, carne é na carne. Eu vou colocar lá em casa as etiquetas nas tábuas, porque tem a tábua vermelha, tem uma verde, uma azul. Aqui é uma só pra tudo. Casa é branca e foda-se. É tudo branco. A gente não é racista. É uma só pra branco, tudo. É cinza, pra carne, pronto, pra tá peixe, pra queijo, presunto. Só a diferença é que essa aqui é pra churrasco, essa não. Acabou. A gente é a favor de usar tudo igual, tá todo mundo junto, não tem diferenciação. E a de churrasco é de madeira. Mas tu aí falou com teu amigo Aí, arrumou eu comecei a trabalhar, aprendeu a cor das tábuas. as tábuas. E aí, tipo, uma semana, e logo que eu comecei a trabalhar, eu já assinei o contrato
que era justamente o que a Natália precisava para poder dar entrada no visto dela. Porque enquanto isso, né? Ela tava na Irlanda, eu tava aqui sozinho. Então eu fiquei lá na Irlanda com esse casal de amigos. Então ele veio pra Londres sozinho e eu e a Alice ficamos na casa lá na Irlanda com esse casal de amigos. Então ficamos, acho que pelo menos mais uns 20 dias, quase um mês lá. E foi aonde eu tive que dar entrada no visto para eu poder entrar aqui. Então precisava de um visto para entrar aqui. E esse visto valia por 6 meses. Então depois eu tinha que dar sequência no processo. Que é um pra você entrar e um pra você poder morar. É isso. O que você pega não vai, né? Entendi. Então ele tem uma duração de 6 meses. Que vale... Como é... o Family Permit. Mas é esse. Era o Family Era o Permit. Family Permit. Mas a pessoa que entra como turista também, ela também tem direito só a 6 meses. A diferença é que eu, por ter aplicado pro visto antes e ter um familiar que trabalha aqui, eu tenho direito de morar, de trabalhar, enfim. Usar o sistema de saúde e tudo. Exatamente. Porque tudo isso legal, é importante. né? Exato. Você tá legal, você não tá... Porque turista você tem que ter seguro de tudo também, né? Ainda mais vindo com criança e tudo mais. Não, pra tu E- vir como turista, tu tem que ter um seguro e se ficar ilegal, tu não consegue ter nada, então... Você é até atendido, eles não vão te deixar morrer, só que eles vão te deportar. E aí fiz lá todo o processo na Irlanda, tipo, mal falava inglês também, era o básico do básico. E super nervosa, porque pra aplicar pro visto, eles faziam tipo uma entrevista, né, lá. Entendi. E foi eu e a Alice, chegando lá, eu cheia de papel na mão, toda desastrada, toda preocupada, não sabia nem onde entrava. Nervosa. E aí chegou uma moça e falou comigo, oi, tudo bem? Em inglês, tudo. E ela falou, você é brasileira? Eu falei, sou, na hora que ela viu meu passaporte. Ela começou a falar comigo em português. Eu falei, nossa, essa mulher caiu do céu. Essa mulher caiu do céu. Ela me explicou tudo, qual era o procedimento, o que aconteceu, o que geralmente eles perguntam, pra eu já estar meio familiarizada com o processo, né? Pra não precisa ficar nervosa, é rápido. Enfim, deu tudo certo. E a gente veio, Alice e eu viemos um mês depois, praticamente. Foi o tempo que demorou pra sair o visto, e resolver todo o processo, né? E aí O prazo tava acabando, né? Tava acabando, foi em cima. Irlanda, tipo, ela tinha, sei lá, mais 3, 4 dias. Mais 3, 4 dias. Foi muito perto. Foi em cima, sim. E aí eu já tinha alugado um quarto numa casa compartilhada. Aqui, já em Londres. Saiu do rosto. Saí do rosto, saí lá do albergue. E aí a gente descobriu uma brasileira. Sem um nariz. Sem um nariz. Do rosto, fudido. Mas sobrevivemos. Umas gorfadas aqui, faz parte. Aí eu consegui o contato de uma brasileira que ela alugava uma casa inteira e sublocava os quartos para quem precisava. Porque quando você chega aqui, você não tem... Você descobre que você não é ninguém. Você não tem conta em banco, você não tem conta de celular, você não tem nada. Você não tem absolutamente... Você não é nada. Exatamente. Você não tem... Nascer. Você não, você não tem... Meu Deus do céu. Você não tem insurance number, que é tipo o CPF daqui. Você não tem absolutamente nada. Recém-nascido com 30 anos. E aí depois de todo esse processo e tal, não sei o que, conseguiu o quarto. E era um quarto numa casa que, tipo... Era ali no NW2, onde todos os brasileiros chegam. Ó, eu ouvi dizer que tem um trem que vem direto de um estado lá, direto pro NW2. Não sei qual que é. O estado do Pequi. Oi? Oi? Ninguém fala. Oi? Oi? E aí, nesse processo, a gente começou... Ela foi buscar lá no aeroporto e tal, a gente foi morar junto nessa casa. Só que tem todos os problemas de casa compartilhada. Barulho, o pessoal não respeita a criança, fuma no banheiro, a gente reclama. Tem nego que coloca o termômetro, o aquecedor no máximo. Então eu dormia com as janelas escancaradas, morrendo de calor. Eu não fazia ideia porque eu tava morrendo de calor. Hoje em dia era só ter desligado o radiador. Você chega aqui, você não sabe o que é um radiador. Não sabe nem onde é, né? Você não sabe nem o que é um radiador. Não. Você chega no banheiro e fala, como é que liga esse chuveiro? É o quente ou o frio? Nossa, é verdade. Eu tenho que tomar banho na torneira da banheira ou esse negócio aqui liga? Tudo tem um segredinho, né? O negócio de cima sai água. O pior é a luz que acende pelo lado de fora. Nossa, só pegadinha.
Não, é tudo diferente. Fala, por que Aí tu vocês... entra no banheiro, tu mete o mãozão, aí... Cadê a luz? Cadê a luz? Meu Deus do céu. Não tem luz. Só vou perguntar, vou passar vergonha, né? Ah, vou ter que perguntar. Acende a lanterna. Quando a gente chegou, quando eu e a Alice chegamos aqui, já era maio. Então tava assim, 21 graus. Tava lindo. Tava lindo. Nós chegamos na Irlanda em fevereiro. E aqui final de inverno, fevereiro, né? Lá e aqui também. Então aquele choque térmico, mas tava ok, né? Nossa, porque no Brasil é tão calor que a gente quer sentir um friozinho. Falei, vamos pôr um casaco, vamos pôr uma touca, uma bota, vou usar a bota, né? Cachecol. E aí passa uma semana, falou, nossa, esse frio não vai embora, não? Passa duas, tem sol, hoje tem sol. Vamos ali, vamos no mercado. Vamos no mercado de moletom. Chegamos na esquina, tive que voltar pra pôr casaco. Engana. Você acha que você vê o sol, dá pra... Mas Então, todas assim, as estações são, tipo... Então até você se adaptar com clima, com cultura, com mercado, que a comida não é igual. A língua... Enfim, Vai procurar o arroz é diferente, o feijão é diferente, as carnes são diferentes, tudo. Você chega pra comprar arroz, tem 4, 5 tipos de arroz. Falei, como assim? Um arroz bom. Não é só integral e branco. Eu achei que era um arroz. Não são Basmati. Long grain. Long grain. Tem o que é quebrado. Basma, né? Broken grain. Eu acho que pra mim a maior dificuldade foi legumes e as ervas. Nossa, Basil, o que é qual basil? qual, O que é coriander? Coriander. Parsley. Parsley. Até hoje eu não lembro. O parsley e o coriander, qual é qual? Parsley é o cheiro verde. Eu não sei até hoje qual é a diferença de... Coriander Eu sempre mando foto no grupo, né? Qual é qual? Eu nunca sei qual é. Não, e o aquele bagulho parece a mandioquinha. Gente, nossa, mandioquinha. Mandioca, só que não. Não, parsnip. Era horrível. Parece um nabo aquilo. Parece um nada. É horrível. Tu olha, caralho, mandioquinha, só que não. Só que não. Só que não. Enfim, Então, aí continua. deu tudo certo. A questão do visto, nós viemos. O ponto era ainda, né, conseguir ganhar um pouco mais pra sair daquela casa. Mas aí já entra outra parte da história, que foi quando o Vinícius chegou e a gente mudou pra uma casa junto, todo mundo. Mas assim, aí ficava eu lá, agoniada, querendo saber como é que estavam as coisas aqui, né? Mas ao mesmo tempo, aquela angústia, tipo, será que vai dar certo? Será que vai? Será que não vai? E aí, mãe liga. Todos os parentes irmão, perguntando. Todo mundo quer falar com você. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo... Você desliga o telefone e chora, mas... então. Bem louco. Enfim, hoje você perguntar, você se arrepende? Não me arrependo porque foi uma das melhores escolhas. Assim, o primeiro ano é difícil, acho que pra todo mundo é um choque Cultural. que vem choque de todos os lados. De adaptação. É que depende da sua cabeça, depende de como você saiu do Brasil. Porque a gente saiu do Brasil disposto a fazer o que for preciso. Todo mundo pergunta, mas o que você vai fazer? Eu falo assim, o que for preciso. Não é tipo, eu não tenho um plano. Lógico. Eu falo assim, eu não tenho um plano, mas o que precisar fazer pra ficar lá e dar certo, dar um futuro pra minha filha, eu vou fazer. E foi o que aconteceu. É porque ela foi voltando lá no começo da história, só pra finalizar a nossa história um pouquinho. Ela foi um dos motivos pelo qual eu aceitei, não, vamos, porque eu vivia com medo. A gente morava em São Paulo, Zona Sul, era um trânsito infernal todo dia. No interior ali, né? E começava a ter vários casos, fulano na ponte, tipo, acerta o vidro do carro, quebra o vidro do carro pra você parar. E Quando para, eles vêm te assaltar. eu já vi assalto, tipo, na minha frente. Eu imagino, falei, gente, minha filha tá na cadeirinha, acabei de buscar ela na escola. Não dá pra viver nessa angústia, né? E assim, era Tá muito... cada dia pior, né? Na época tava... Não, hoje... Então, assim, era um dos principais motivos pelo qual eu queria vir. Lógico que as coisas não acontecem do jeito que você imagina. Então, hoje, eu falei, será que é do jeito que eu imaginei? Eu falei, não, mas acho que é até melhor, porque a gente vive as coisas numa intensidade. É verdade. E não me arrependo nem um momento. É difícil ficar longe da família? Mas acho que pra todo mundo isso é igual. E
A minha mãe ainda consegue vir, minha sogra veio, minhas tias vêm. Quando dá, a gente vai, né? Quando a gente vai, E a saudade, a tecnologia ajuda a gente a matar um pouco a saudade, mas... E assim a gente vai. E aí, logo em seguida... Então foi quando eu tava aqui já morando, aí eu recebi uma ligação do meu tio, e falou assim, o Vinícius tá indo pra Inglaterra também. Eu falei, vai fazer o que aqui? Não, ele vai vir morar, tal, não sei o quê. Ele, pô, mas ele vai vir sozinho, tal. Ele, não, vai vir com a mulher, com o filho, porque não tinha muito contato com o Vinícius. A última vez que eu tinha encontrado o Vinícius foi no enterro do nosso avô. Eu nem sabia quem era Vinícius. Nós estávamos casados há 4 anos e eu nem sabia quem era Vinícius. Isso porque é da família, gente. Mas o povo não sobe a serra. Nem o E povo nem desce, né? Eu não gosto de praia. Eu também chamei Mitch. O convite. Enfim, e aí ele falou assim, tá chegando, tal, não sei o que. Eu falei, não, fala pra hora que ele chegar, ele me ligar, que eu tô trabalhando num restaurante e tal, consigo ajudar ele. E aí foi o que aconteceu. Ele chegou, tava num hostel. Aí acho que depois. É a mesma história. E aí ele vai contar com mais detalhes. E aí foi quando ele. Foi quando a gente se conheceu. Foi quando os nossos 4... Vamos começar assim. Eles são irmãos, Vinícius e Alexandre. Lucas, a gente acredita que seja só primo. Tem um rolo aí. Enfim, coisa família legal. Família é família, né? Mas são irmãos, primos do Lucas. Segue o barco. E galera de São Paulo, e nós somos de Santos. Baixada Santista, Charlie Brown. Aí, eu já tinha ouvido falar do Lucas. Eu já tinha ouvido falar do Lucas. Não, porque por conta da arquitetura. Porque minha sogra é uma pessoa que quer um terreno e fazer 28 casas para a família inteira. Terreno de 5 por 10. E uma vez a gente achou um terreno, acho que era 2 por 2, e ela falou... Dá pra construir 4 casas. Dá pra fazer dá pra fazer as 4 casas aqui pra todo mundo. Aqui no Brasil não tem um terreno bom, a não ser que você vá mais afastado do interior, mas dá pra montar aquela kit caravan lá no Brasil. Nossa, dá. mas é gadinho. Deixa, vamos guardar que a gente tem que patentear também. Aí foi o único contato que eu tive com o nome Lucas, porque ele falou, meu primo é arquiteto. E o Lucas realmente... respondeu a gente, eu falei, duvido que responda, primo de São Paulo, caramba. Mas ele é irmão, aí falou o nome dos irmãos. Aí eu falei, pô, mas os irmãos são tão legais. E ele, né? Quem é esse moço? Enfim, nossa história começa um pouquinho antes também desse momento que eles se encontram aqui, mais ou menos em 2015. Foi uma conversa que a gente teve. A gente vinha passando por dificuldade financeira, por dificuldade no casamento. E numa conversa que nós tivemos, eu lembro, foi dia 1º de janeiro de 2015, eu lembro isso. Você lembra o dia que a gente começou a namorar? 2 de fevereiro. Cara, 2006. Ih, bugou, tô hein? indo na lomba agora. Ele treinou. Ensaiou. Isso aí não eu sei, caralho! Eu inventei, ela não A verdade. O bom é que ela não sabe, claro. então qualquer número que você falar tá beleza. Tá ótimo, deixa eu falar. Aí, ele ensaiou, certeza. Aí, 50 dias. Caralho, eu me perdi. Vocês estavam falando dia 1º de janeiro. Não, dia 1º, já que eu lembrava de datas, Dia 1º de janeiro nós sentamos, conversamos, eu falei, quer saber, por ter primos que já tinham imigrado, eu tenho primos na América, tenho primos na Austrália, eu falei assim, vamos embora daqui? Aí ele, vamos pra onde? Bora que eu... Vinícius, bora que eu bora. Aí eu lembro... O que você... É em tudo. Ele não sabe o que é o seriado Friends, mas ele foi na feira, tirou foto empurrando o sofá. Se tu falar bora, ele bora. Independente. O importante é ser feliz, Tem que Mas vamos. Aí, depois dessa conversa, eu falei, eu acho que probabilidades, né? Eu gostaria de... O que eu gostaria? Que fosse um país que falasse inglês, por conta do meu filho e tal. Eu sempre quis saber falar inglês e eu achava muito legal a ideia do meu filho ser bilíngue, crescer bilíngue, enfim.
E aí eu falei, ó, eu tenho um primo na Austrália, eu tenho uma prima nos Estados Unidos. Estados Unidos é os Estados Unidos, pelo menos pra mim. Eu sou uma pessoa que eu não conheço, tenho muita vontade de conhecer e sempre tive uma admiração. Aí eu falei, vou conversar com essa minha prima, ele já tinha ido e tal. Aí eu falei, eu vou conversar com essa minha prima e ela me deu os caminhos, me deu uma ajuda do caramba. Falou, ó, não te aconselho em vir como turista e depois tentar visto. Até porque você tem filho, eu já tinha o Pedro. Aí eu falei, vou tentar visto, enfim. Demos entrada, pegamos nosso dinheiro todinho, a gente tinha tirado férias. A empresa que eu trabalhava tinha tido uma PLR altíssima, pegamos aquele dinheiro todo, vamos aplicar no visto. Pá, recusado. A menina... Desculpa perguntar, mas quanto que foi? Você lembra na época, mais ou menos, quanto foi? Dava uns 4 mil... Não, dava uns 4 mil todo o processo. Reais. A gente aquele ano ganhou em torno de 13 mil reais. Foi. Então foram duas. Aí eu já vou chegar onde que a gente gastou todo o dinheiro. Aplicamos. Sobrou a micharia pra dar. Não, porque pra fazer um churrasco, né, amor? Foi entendida. Não, a gente foi recusado as 2 vezes. Não, então Sobrou a micharia pra. A única coisa que tem que fazer, aplicar pro passaporte. Então. A gente recusou. Aí não, vamos tentar de novo. Recusando de novo. Aí fica, cacete, agora o que a gente faz? Não, porque senti o gostinho de morar, de quê, né? De tentar, de recomeçar. Tudo lascado, o nome já não sabia nem qual que era, já tava no leilão. Quem quer ser, Juliana? Fazendo leilão. Terceiro CPF. Aí eu pensei na Austrália, fui pesquisar, extremamente caro, teria que viver de visto. Para você viver de visto é caro. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei. Aí eu fui conversar com uma prima que morou lá e tem uma empresa de intercâmbio. E ela me questionou, ela falou assim, pô, você não tem a cidadania portuguesa? Eu falei, eu não tenho, mas minha mãe tem. Ela falou, você é boba. Não tem, mas tem quem tem. Não, vai, eu sei, é isso mesmo. A gente é aplicado. Vai embora, não, vai embora, vai embora. Tipo, é leigo, né? A gente não sabe, tipo, ignorante, não. Completamente, não sabe nada. Foi. Aí ela falou, vai pra Inglaterra e tal. Aí eu falei pro Vini, eu falei, dá uma lida aí que ela falou sobre Inglaterra. Sei nem o que tem. Conheço Londres, mas Inglaterra não sei. Porque eu sou ótimo em português. Eu em português. Oi? Você vê como eu sou boa, eu sou ótima em geografia. O que você conhece de Londres? Eu só sei que tem o Big Ben lá. Nem sabia que é Big Ben. Que a rainha mora lá, né? Aí eu sei que ele pesquisou, ele falou, eu lembro até hoje, eu cheguei em casa, ele falou, é cinza, é frio, mas ganha em Libra, a Libra é alta, paga, acho que estava 7, eu falei, por que não? Então vamos estudar para ir aí. Pensamos na Irlanda, mas a minha amiga falou, Ju, para você... A primeira pesquisa foi a Irlanda. Não, ela falou assim, a gente pesquisamos até Nova Zelândia. Não, sim, é a Austrália ou Nova Zelândia... Ou Austrália ou Nova Zelândia. Mas assim, a Nova Zelândia era uma opção também, né? Na época. Aí a gente... Nova Zelândia, a gente pesquisou também. Mas, do lado da Austrália. Sério. Mas é que eu cheguei na Nova Zelândia por causa da Austrália. Porque seria menos caro a Nova Zelândia do que a Austrália. Você tem uma prima lá, né? Eu tenho um primo que mora lá. Entendi. Aí ele... a gente conversando e falei com essa prima virou pra mim e falou assim, não, pô, vai pra Inglaterra, tu tem cidadania, tá louca, vai gastar dinheiro com visto, é muito caro. Aí ele pesquisou, falou, é free, é isso, é aquilo. Aí a gente falou, bom, beleza, então... Aí eu falei, bom, se não vai ter que pagar visto, recebe em Libra. Aí começamos. Sim, gasta em Libra. Mas quando você tá fora, você também não pensa assim, né? A gente só pensa assim. A gente só converte ali. Depois quando tu se fode... Aí, o que eu fiz? Ele falou, aí eu falei, bom, vamos tirar a cidadania, porque eu tenho direito e ele tem. Então, eu não preciso, como vocês, pegar visto. E minha mãe é portuguesa e o pai dele é português. Aí eu falei, bom, sim, é uma situação diferente. Eu falei, bom, então vamos entrar. Eu vou entrar com a minha, você vai entrar com a sua.
separado, só que a gente, quando quando nós já entramos com a nossa certidão de casamento. Então, a gente já entrou casado em Portugal, né? O que facilitou, acho que nós ganhamos uns 5 meses aí, porque a gente não precisou entrar como solteiro e casar, a gente já conseguiu entrar como casado. Aí, beleza, enfim. Nós chegamos, fizemos todo esse processo e começamos a ver sobre vir para cá, mas como a gente tentou ir para a América, já foi super traumatizante para a família, por conta... Eu já tinha o Pedro, aí meus pais, minha mãe principalmente, minha sogra, vai levar o menino, deixa o menino aqui. Eu falei, não, vamos a família inteira. Não, estamos juntos. Ou vai ou não vai. O que eu posso fazer é esperar um pouco. Por quê? Nesse meio tempo, uma amiga da minha irmã já tinha imigrado para cá e já tinha voltado para o Brasil, já conhecia bastante. E a minha irmã falou, poxa, eu tenho uma amiga lá que fez esse processo, ela pode conversar com você sobre um pouco sobre o que é a Inglaterra. E ela deu várias dicas. Eu acho que eu não sofri tanto o impacto, porque a gente já veio meio que preparado para o que ia acontecer, para o que ia ver. Então você já tinha, assim, o relato de alguém que morava aqui há anos de experiência, de trabalho, de vida, de tudo. Você vai mais preparada, né? De que, assim, não é tão fácil alugar uma casa, não é tão fácil, enfim. Tanto a gente fala, é tão fácil, só vem. Vem, porque emprego é fácil. Faz o delivery, porra, tu faz 200 conto por dia. Mano, mas e pra morar? E pra morar? Não é assim tão fácil. Como é que você vai comprovar? Não é fácil, assim, igual foi, sim. Tudo tem seu preço. E na época a gente deu uma enganadinha nos pais, porque por conta da criança, como o meu sogro tinha ido com o seu, Nath, com o pai do Lucas, eles tinham ido para Portugal já. A gente falou que o Vinícius iria para Portugal, que era uma das ideias, porque ele indo para Portugal, ele transferia a carta dele brasileira para portuguesa, que a gente na época achava que era chegar aqui, conseguia transferir para inglesa, não precisaria fazer todo o processo. Então falou, já que vai, faz isso. Aí cheguei e falei, vamos. Minha prima falou, achei uma passagem dia tal, compra. Aí eu liguei para ele e falei, tem uma passagem dia tal, quer? Ele, quero, compra. Ele nem pensou, teve um mês para se desfazer de tudo. E aí eu já fui morar com a minha mãe e beleza. Estamos certo, vamos para Portugal, hein? Vamos para Portugal. Então você contou para eles que vocês iam para Portugal, não que vocês iam para cá. Então, ele foi para Portugal disposto a procurar emprego. Essa foi a história que foi contada, né? Pra todo mundo, tu ia pra Portugal, não ia? Não, eu ia pra Portugal, porque meu pai já tava lá junto com o pai do Lucas. Então. Eu não sei se pros irmãos você sabia que a gente vinha pra cá ou você achava que era Portugal? Eu sei que não sabia. Não. A Amanda, a minha irmã, sabia que eu vinha para cá, tanto que ela fez essa ponte comigo e com essa amiga. Aí ele foi lá, trocou a carta, enfim. Aí entre a gente comprar passagem e fazer a viagem, foi quando entrou o processo do Lucas, que ele falou, vou para Irlanda e não deu certo, vou para Inglaterra, e o pai dele... O pai do meu marido, meu sogro virou e falou assim, o Lucão tá lá na Inglaterra e tal também. E, enfim, foi tudo muito junto. A gente conseguiu, foi muito louco, né? Foi uma coincidência. Uma coisa seguida, uma coisa seguida da outra. Foi. E foi quando ele veio. Que ele estava em Portugal, eu falei, compra passagem, porque o dinheiro tá acabando e tal, vou comprar passagem e vai pra Inglaterra. Tenta entrar em contato com o teu primo. Eu entrei em contato com ele, aí conversei, aí ele falou, não garanto nada e tal, mas vem aí. Não, o que eu puder ajudar, a gente vai ajudar. Aí ele falou, bora, tu falou, bora. Bora que eu boro. Era tudo muito recente, né? O Lucas estava aqui há 2 meses. Nem isso, eu acho, um mês. Que mês que o Vinícius chegou? Junho? Em junho. Na Inglaterra, em junho. Ele chegou em maio. Eu cheguei no meio de abril aqui. Chegou em abril. Eu já tinha passado o seu aniversário. A gente passou o seu aniversário junto. Fui maio pra Portugal. 18 de maio. E junho pra cá. E junho pra cá. Aí fiquei... Quando a gente comprou a passagem pra Portugal, eu acho que deu uma semana a gente soube que você veio pra cá.
A gente, caralho, porque entre a gente tava tudo... Vocês compraram... Ah, vocês não sabiam, então, que o Lucas estava aqui. A gente falou, não vai ter família, não sei o que, mas vai ter inglês, vai ganhar em Libra. E A gente tá legal. confiar em tamo legal. E o mais importante... Porque na época a Inglaterra ainda fazia parte da Europa. No longínquo 2016 foi, no mesmo ano. Eu cheguei... Deu Brexit. Deu Brexit. Era o mês que ia ser a votação no Brexit. Eu acho que ele chegou dia 2, a votação foi dia 26, um exemplo, não lembro, foi alguma coisa. E aí quando eu falo da nuvenzinha, eu lembro disso. Eu falei, caralho, velho, eu cheguei aqui, os caras saíram da Europa. Mas pelo menos deu tempo. Deu tempo. Sim. Coisas da sua cabeça. Não, mas ele Mas ele acabou que ele veio, no final das contas, ele veio, fez esse contato, aí conta. Você fez o contato? Não, eu fiz o contato com ele e tal. Ele falou, não garanto nada e vambora. Vem Aí entrega vem, currículo. entrega currículo, eu te falo e... Aí eu cheguei... Mesmo rolê. Não, é quase o mesmo rolê. Eu tava em Portugal, na casa do meu pai. Aí de lá, entrei na internet, aluguei um hostel e tal. 1.000 peões. Uma bosta. Tinha a porra de um pub embaixo do hostel, os quartos eram em cima. E aí nisso teve um monte de coisa. Eu fiquei uma semana de hostel. Eu acho que só podia ficar uma semana, né? Podia agendar mais. Você pode ficar o tempo que você quiser. Tanto que tinha gente lá que já tava... O filho da puta do... Quando eu fui lá, eu conheci pessoal que já tava trabalhando tinha. e morava lá. O negócio do hostel é você não consegue. A nossa ilusão, entre aspas, porque no começo dá certo, depois não mais. É que, pô, se eu for pra uma casa compartilhada, eu vou ter cozinha, vou ter um banheiro, vou ter mais dignidade. Só que não, porque depende muito de quem divide a casa com você. Mas você chegou a comer melhor, porque você comia pão com presunto e queijo. Porque tinha o que fazer. Tinha uma cozinha que era a cozinha que todo mundo cozinhava dentro do hostel. Na casa compartilhada também. Não, também, mas no hostel era estilo hotel. Imagine tu no... Embaixo era restaurante. Não, embaixo era um pub. Não era um pub, era um pub. Não, acho que não chegava... No meu andar ele tinha uma mini cozinha, só que só tinha tipo um micro-ondas e uma pia. Era isso. Tem fogão pra tu cozinhar, guardar coisa na... você num hotel de 400 pessoas e uma cozinha pra todo mundo. É mais ou menos essa a ideia. Puxado, né? Os pratinhos de macarrão pronto. Já tinha prazo, já tinha tudo. Do texto. Aí o que eu comprava? Eu comprei pão pulpo. Foi a primeira comida que eu comi aqui, o mil do Passa texto. fome, né? Porque tu pega um sanduíche natural, um salgadinho ou Uma bebida. algo que tu queira e Uma uma fruta. bebida. Então, assim, Então, você pode escolher, tipo, eu geralmente pegava um macarrão, um salgadinho tipo um Ruffles, assim. Um Doritos, alguma coisa assim. E aí uma bebida. E a bebida, a Eu Coca, pegava sempre. a fruta. Eu também pegava uva. Geralmente tava meio azeda. Mas enfim, foi isso. Eu fiquei uma semana de... Pesto. Eu fiquei uma semana de hostel, que aconteceu várias coisas. Teve... Morreu. Os malucos desceu pra encher a cara, vomitou o quarto inteiro. E no outro dia que eu tinha saído, porque eu tinha que trabalhar, que eu cheguei e tal. E falei com o Lucas e tal, ele falou, não garanto nada, imprime os currículos, vem pro centro e pá. Mas assim, tá pra sair um cara que trabalha comigo aqui, mas não garanto nada. Se ele sair, der pra te encaixar, vai ter vaga. E na época que eu entrei lá, tava faltando um kitchen porter, porque geralmente eram 3 kitchen porters, que variavam dois shifts no dia, só que tinha os dias de folga, tem dia que você precisa de 2, final de semana era sempre 2, sexta e sábado e domingo, então sempre você precisava de pelo menos 3 kitchen porters. Então, kitchen porter era o pessoal que lavava... Cuidava da cozinha, que limpava. Não é cuidava da cozinha, né? Lavava os pratos. dos ratos. Lavava tudo. E limpava, recolhia, guardava isso. Limpava o serviço vestiário, geral, onde peão. todos os funcionários se trocavam. Nossa, era lá que tinha a melhor lixeira. Foi a melhor lixeira. Eu só queria fazer xixi aqui. Nossa, queria fazer xixi toda hora. Você passava a mão assim, ó, em cima. Era... Eu saí, eu lembro que eu saí, eu falei, caralho, mano! A lixeira, eu quero uma dessa. O Gu tava com a gente, eu quero uma
Deus! Tu passa a mão. Aí o Gustavo, meu Deus. Falou, a lixeira do Magneto. A lixeira do Magneto. Ela falava pra mim, oi? Foi. Então aí... Continuando, aí peguei uma semana de hostel. Depois de 4 dias eu comecei a trabalhar, fiz a entrevista, porque aí o cara saiu do restaurante que ele tava trabalhando. Aí eu fiz a entrevista com o head chef, de boa, mesmo sem inglês, assim, com Lions, com Basic, com Basic. Mas se eu não entender, eu falei, filho, sorri a cena. Só. E o Caí entrei, aí ficou lá, a gente seguiu o barco, levou aquela porra pro alto e fomos embora. Eu consegui. Aí eu que dei o treinamento pro Vini, porque eu já tava lá fazia um mês e tanto. Pô, multinacional, dei treinamento, Braga. Você tinha que dar treinamento. Eu tava lá só um mês, já dei treinamento. Tem treinamento. Hoje é coach quântico de Kitchen Potter. Coach de Kitchen Potter da Inglaterra. Mas assim, foi legal, foi um trabalho legal. A gente aprendeu muito. Aprendeu bastante, matamos bastante rato. Bastante. Foi quando você falou. Aí foi quando nós vimos, aí... Eu trabalhava. Você trabalhava ainda, estava trabalhando no Brasil. Eu arrumei esse trabalho uma semana e o mesmo contato da pessoa do quarto que ele alugou, aí ele passou pra mim e eu aluguei um quarto com ela. Só que em outra casa. Mas só que em outra casa separada. E aí eu falei, ó, minha esposa vai vir tal tempo, tal data e vou precisar de um quarto maior. Ela, não, isso aí a gente vê. Aí mais pra frente ela, quando eu falei que ela tava na semana da minha esposa chegar, aí ela falou, ó, vagou tipo, na verdade foi quando eu comprei, eu fui mandada embora, aí a gente comprou a passagem e você falou, olha, minha esposa vai vir daqui a 2 meses, nem dava isso. Aí como ela sabia que eles eram primos, ela falou assim, ó, vai alugar um... É tipo lodge, eles pegam uma casa, que as casas às vezes tem 4 quartos e e ela montou a parte de cima, fez 2 quartos, uma cozinha e um banheiro. Então, como éramos família, a gente ficaria junto. E foi aí que a gente entrou mesmo. Falei, bom, agora eu preciso conhecer seus primos, porque como é que a gente vai morar? Você imagina, somos casados, nunca tive contato, tenho um filho, a mesma situação pro lado deles, tem uma filha, a gente precisa se conhecer, a gente vai ter... E tá eu lembro até hoje que eu falei assim, ele, pô, meu primo, tá... Aí, quando ele chegou, depois que ele conheceu vocês, que ele tomou uma cerveja com eles, eu falei, me fala uma coisa, qual que é a pegada deles? Eles vieram para fazer dinheiro, e ir embora, porque muita gente sempre veio para fazer isso, é que agora, como fechou... Com o Brexit não é mais agora possível. Mais então, eu falei assim, qual que é o propósito deles? É fazer dinheiro e ir embora ou é tentar uma vida? Porque quando a gente decidiu vir embora, o negócio assim, olha, nós vamos para recomeçar. Porque aqui no Brasil não dá. Financeiramente estamos quebrados, emocionalmente quebrados também, já com casamento no fio, extremamente abalado. O trabalho já tinha sido mandado embora de 2 empresas, porque também quando... Deu abaixo também, eu trabalhava na parte do porto, né? Aí deu aquela caída economicamente, os caras começam a dispensar. Eu tinha acabado, antes dessa, a primeira que ele foi mandado embora, o meu primeiro filho tinha acabado de nascer. Então, assim, foi uma atrás da outra... Aí não tem como, com criança pequena em casa, desestrutura emocionalmente, psicologicamente. Então a gente estava por um fio e a gente falou, é tudo ou nada, nós vamos começar a nossa vida lá. E não vamos voltar, a gente só vai voltar se a gente estiver passando fome. Aí eu falei, qual que é a pegada deles? Ah, não, eles vieram para morar. Falei, porra, vamos conversar. Porque eu quero conhecer a Natália. Então... Foi quando a gente trocou o telefone e eu de lá, vocês aqui, começamos a trocar ideia, assim, e foi o que ajudou muito, porque eu cheguei aqui sabendo bastante sobre a Nath, a criação dela, e ela o mesmo comigo. Cheguei aqui, era como se a gente já se conhecesse do Brasil.
A gente teve uma conexão muito forte. Uma afinidade muito forte. Mas esse processo foi importante, porque a gente vai morar, vou morar. Como é que a gente já está? A gente ia morar num cubículo, era muito pequeno. Não tinha uma sala, eles falaram assim, não, vou ficar de boa. Pra se ver, tinha que ficar na cozinha. Ou cada uma num quarto. Que é o que a gente faz até hoje. Acho que é por isso que saiu o negócio da cozinha. E aí, nisso, quando ele falou, minha esposa compra passagem, vai vir daqui 1 mês e meio, vocês... Ela falou, vagou esse espacinho, vamos juntar eles. O que foi ótimo, porque... então... Porque a gente se livrou de todos os problemas de uma casa compartilhada. Sim. É gente entrando e saindo toda hora, é gente fumando no banheiro, tipo... Gente sem noção no termômetro do radiador. Então, todos esses problemas a gente resolveu. Porque a gente ali, a gente tava num apartamento, só que tipo, a gente era família. A gente ia discutir, mas entre 4 pessoas, né? Exatamente. Não entre 10. E a higiene, eu acho que o pior é você dividir banheiro e cozinha com criança. Com tudo. Aí nego quer tomar banho de madrugada e o caralho. O teu quarto é do lado do banheiro. Não sai. Eu sei que como eu tinha isso, já tinha sido mandada embora e tal, falei, bom, vou dar um prazo para eu fazer uma cirurgia. E nisso, por conta dessa cirurgia, minha mãe falou, você não vai sozinha com o Pedro. Eu vou te ajudar. Como é que você vai fazer uma viagem de tantas horas? Porque a gente compra mais barata, faz escala de 5 horas, um tormento. Aí minha mãe falou assim, eu vou com você, vou te ajudar. Eu falei, você que vai ver a mãe, vamos o pai também. Então vamos todo mundo, eu, meu pai e minha mãe. Aí meu pai, já que a gente vai até lá, vamos até Portugal. Aí eles vieram, me trouxeram, me levaram para... Aí eles foram viajar em Portugal. Foram conhecer... Foram conhecer Portugal, que eles tinham vontade, teu pai tinha vontade de conhecer Portugal. E também ia fazer o esquema do... Ia aplicar também para ele, né? Porque também. Quando a minha mãe entrou, a minha mãe não entrou casada, ela entrou... eu sei que ela não entrou casada, então ela tinha que fazer o casamento dela com o meu pai para ele poder ter a documentação. Ela podia passar. Aí a gente... eles vieram, né? Foram passar uns dias em Portugal, voltaram, foram embora para o Brasil e a gente falou... Aí a gente recebeu a notícia, só que só para explicar o porquê que eu vou entrar nesse assunto, quando a gente morava no Brasil... A gente tinha gatos, né? Aí um morreu e o outro ficou. O Highlander ficou com a gente, o Chiquinho. Só que assim, o Chiquinho na época tinha entre 14 e 15 anos e um gato completamente acostumado com a gente, criado como gente, enfim, que a gente acaba cuidando igual, né? E a gente falou assim, poxa, o Chico, meu Deus do céu, vai ficar com a Amanda, né? Eu cuidei do dela. Amanda é minha irmã, Amanda é minha irmã. Eu cuidei do dela até ele infartar. Um gatinho super tranquilo, na paz, infartou de tão bonzinho. E eu falei, a Amanda vai olhar o Chico. Porque na época... O Chico era o seu gato que ficou com a Amanda quando você veio. Pra eu vir. Aí... Meus pais se apaixonaram por Portugal. Meu pai, principalmente, falou, não, vamos. E descobriram que, para ele pegar a cidadania, ele teria que morar lá por um tempo. Enfim, um rolo. Aí, como gostaram, enfim, minha mãe falou, vamos embora para Portugal. Aí a Amanda ia ficar sozinha, né? Com a Sofia e com o gato. Aí a Amanda, não vou ficar sozinha, não. Depois que a senhora for, eu vou. Eu vou para Portugal. Porque elas estavam sempre muito mais próximas. Aí, e o Chico? O Chico fica, não sei, com quem que não tinha onde deixar. E o Chico era filho, fica com a Tânia. A tua irmã, a Tânia é irmã dele. São 25 gatos, 38... Não, 25 cachorros, 38 filhos e mais 150 amigos. Aí vai, não cabe, não dá mais um gato ali, né? Aí minha mãe falou, deixa comigo. Existe todo um processo que você põe chip da vacina, 5 dias. É um processinho que, se você quiser saber mais, me avisa. A gente pode até trazer para o canal, que a gente conhece bem. A parte burocrática de trazer um pet aqui não é fácil, não é simples.
Não é barato, mas é possível. Então, Tem rota alternativa. não, a rota alternativa que é o problema mesmo. Para você trazer ele direto, né? Você tem que parar numa quarentena e tal. Sim. Mas se o gato vem pela França, fica mais fácil. E nisso minha mãe falou, vou dar entrada no processo do gato e ele vai pra ir. Aí eu cheguei e falei, então peraí, deixa eu avisar meu roommate. Nath, tudo bem do gato vir, né? Porque ninguém perguntou se podia. A gente morava junto. Mas, graças a Deus, eles são super tranquilos e falaram que não teria problemas. Aí, a gente chegou, minha mãe fez o processo. Aí, quando o final foi assim, mas como é que o gato vai? Porque o gato não consegue pegar um avião sozinho. Correr atrás de alguém, né? Aí falamos, vamos ter que correr atrás de um coiote. Alguém que vai trazer. Aí nós pensamos na época no meu irmão ou no irmão dele, que tinha que ser brother, né? Aí eu falei, só brother vem, mete um coiotão e vem. Pegar 12 horas de voo. Com gato. Com gato. Aí entre o meu irmão e o irmão dele já tinha passaporte, cidadania. O meu irmão não. Ele já estava com tudo muito mais adiantado. Foi quando nós vamos ligar para... Quando é que a cunhada tá em casa? Porque um detalhe que ninguém sabe é que nós somos casadas. A gente também se conheceu aqui. Mas, não, a gente também criou afinidade aqui. Mas nós casamos junto. Aquele casamento que o Lucas não foi chamado. Casamento comunitário não foi chamado. Aí foi quando eu falei assim, vamos dar uma ligada. Era dia, filho. Tinha comunidade assim, mano. Eu não tô reclamando do casamento comunitário, tô reclamando da falta de convite. O convite foi, aí o problema... O convite foi pra família. O convite é comunitário, foi também comunitário. Aqui você... Você não fazia parte da comunidade. Eu tinha sido deserdado. Mas a gente não sabia que você tinha sido deserdado. Né. O convite foi feito. Você podia ter convivido lá embaixo, né? Serra pra entregar o convite em mãos, tinha descoberto. Claro. Mas não era importante. Ia ter descido naquela época. Naquela época seu pai tava toda hora lá na praia. Foi entregue. O apartamento que eu projetei. Foi entregue. Ai, meu Deus, rancor. Ai, deixa eu voltar pra minha história. Aí a gente chegou e ligamos pro Alexandre, esperamos a Aline estar junto e ligamos pro Alexandre e falamos, a gente tem uma proposta pra fazer pra vocês. Aí porque o Alexandre também, a gente já tinha... A gente sempre põe uma pilinha pra quem fica. Porque a gente não quer se fuder sozinho. Vamos lá, galera, vamos fuder junto. Aí, tá quentinha. Então, pula na água que tá quentinha. É onde entra Alexandre e Aline nessa história do porquê imigrei. Como é que eu cheguei aqui? Por causa do gato. Por causa do Chico. Aí nessa ligação já tudo envolve sonho, envolve tudo mais, né? O que tu acha de vir? Eu acho uma ideia que eu topo. Nem volto mais. É pra ir pra não voltar, né? Não, tu só traz o gato, fica 8 dias aqui, tranquilo. 8 a 15 dias, né, se eu não me engano. Você só vem conhecer, dar uma passeada. Não, o Alexandre é pique Vinícius. Bora. Mas eu falei, já vai pagar passagem pra que eu vou pagar 2 vezes? E pra não voltar. A minha ideia... quando eu falei pro Vinícius, vamos falar pra ele que a gente paga a ida e volta... Duvido que a hora que ele... Quando ele chegar aqui, a gente já mete Londres, já faz aquele passeio de dia inteiro, já entra já mete o miudinho do Tesco. Aí já vê Toblerone, Kinder Ovo a £1 de bola. McDonald's é uma libra. McDonald's sempre menino, mais barato ainda. O McDonald's, a galera não acredita. O McDonald's aqui é de pobre. Aqui, quem não tem dinheiro, come no McDonald's. Tem uma reclamação. Não tem cheddar McMelt. Mas você come bem no McDonald's, né? Porque, tipo... Mesmo não tendo cheddar... Como? Só o double cheeseburger, tipo bem. cheeseburger. Aqui pode comer McDonald's todos os dias, né? Né, Pati? A lanchonete do palhaço. Mas agora vai dar, né, McDonald's? Falar nisso, tá aberto, hein, pra quem quiser. Se vocês não perceberam, o nosso reloginho, nossa logo é um relógio, 2020, 8h20. Pode fazer da o Pix. noite. Ajuda nós a reformar o relógio. É onde a gente costuma
tá sempre junto, é o nosso momento, e a gente costuma estar à noite, que é quando as crianças acalmam, e a gente percebeu que era sempre próximo das 8h20. Virou o nosso tempo, né? O horário parava às 8h20. Às vezes parava, de vez em quando. Todas as vezes. Não, para algumas pessoas. E se vocês reparam, o nosso relógio a gente está tentando dar uma melhorada. Dá um likezinho aí, dá um subscribe, se inscreve no canal, acompanha a gente, compartilha, nos ajude a montar a nossa logo, que é o que a gente mais quer. Nossa, isso aqui é tudo feito manual. Os meninos que a gente projetou, mentira, o arquiteto projetou, o mestre de obras, eu e a Nath, a gente ficou na parte da nursery, cuidando das crianças, e os meninos com a sua função. Kit de cada um com a sua pintura. função. E nós criamos isso. Então, assim, se você quer melhorias no nosso cenário, no nosso estúdio, que eu citei hoje, eu tenho o maior orgulho de falar que isso aqui é o nosso estúdio, nosso reloginho. Eu acho que nesse primeiro vídeo, só um like, se inscrever, a gente já consegue trazer uma logo melhorzinha pra vocês. Com certeza. Iluminação. Vai, continua. Top. Paramos Então, de falar continuando, de aí, Alexandre, você que vai ter que vir pra Londres, né? Você tem uma missão, ser um coiote. Aí, o que você acha? Já assisti muito filme, então é legal essas coisas de aventura. Gosto de me aventurar um pouquinho. Aí eu falei, a real, se eu for, eu não volto. Não, mas vem conhecer, mas tudo uma jogada, né? Eu venho conhecer, já sei que tu vai gostar, né? Já tem um... Eu ainda tentei, porque assim, na verdade eu não queria vir de jeito nenhum. Eu falei, nossa, nunca na minha vida. Não tinha nem intenção de sair do país. Nunca na minha vida pensei em morar em máximo ia outro até país. o E já Praia teve. Grande. E já teve oportunidade. Vamos aonde? Na Praia Grande. Já que teve não vai oportunidade ter da gente vir antes, né? Quando vocês. Quando Tavam Vinícius, Da querendo primeira ir. vez, quando Na verdade, aplicou pra ir gente- pros Ai, Estados não sei se Unidos. eu já contei. Quando a primeira vez que o Vinícius foi pra Portugal, tu foi fazer curso de sobrancelha, eu fui fazer curso de cabeleireira. verdade, a gente É por fez isso que eu corto o cabelo da curso. galera. É. Porque a gente foi fazer um curso. Verdade. Eu falei, cunhada, foi o único contato que a gente teve o tempo que a gente era casado. Eu falei, cunhada, vai fazer, né, e tal, e vamos pra Portugal. Vamos pra Portugal, E a gente monta um salão, porque na época o Vinícius tinha conhecido uma pessoa que falou que dava dinheiro. Mas assim, eu fiz o curso, nós fizemos o curso, mas mesmo assim eu não tinha aquele pensamento de sair do país. Eu jamais pensei, tipo, puta que pariu, nunca na minha vida fora do eu vou país? sair. Outra língua. Mas aí, depois da ligação e tal, ele falou, eu falei, mano, se eu for, tipo... Não vou. Aí eu, meu Deus... Ficou com o pé atrás. Até falar esse se eu for, falou muito não, né? não, Eu aí te falando, falei- vai tu pra ver o que é. Mas então, mas aí depois, logo depois, tu comprou a passagem, né? Os tickets. Eu falei, meu, não Já tem... tava com a passagem até comprada quando falou. né? Aí eu falei, ou vai ou racha, foda-se, Ó o vamos. dedo, ó o dedo aqui, ó. Se ele falar sim, já é clique. Eu nunca imaginei assim, mas eu falei, foda-se, vamos. Mas aí eu não queria ir sem a Letícia. Na época, a Letícia não queria ir de jeito nenhum. Eu falei, bom, ele vai primeiro. Minha filha. Tem que aprender. Ele vai primeiro, minha filha, gente, minha Ela tinha filha. quantos anos na época? Na época que a gente veio pra cá, Ainda não pode falar Litateixe, mas foi ela que mandou. 12? Por aí, né? As duas tinham 12, 11 pra 12, Como é que tava a situação Aí de vocês? não- Vocês moravam onde? Vocês tinham quantos filhos? morava A em São gente Vicente. morava em São Vicente, a casa alugada, sim. Eu trabalhava, ela também. A gente tinha uma vida boa. no Brasil. Não, mas Os só dois que tava trabalhavam. parado. Aquela vida, eu era ajudante num terminal portuário, ela também era recepcionista num salão e a vida era assim, no salário pouco mais que o mínimo, tinha seus benefícios. Se mantinha, Já usava moravam bastante cartão de juntos. crédito, já estávamos juntos. Já, A gente morou já. junto até antes de casar, né? Sim, Um pouco sim. antes de casar. Antes de começar a casar, já Mas começava. aí... Se juntamos, Faz parte, né, na gente. verdade. Queria ser independente logo, né? Então, já estávamos nessa. Aí falamos, eu tava sempre enchendo o saco dela, vamos, que as coisas vão mudar, lá vai ser melhor, ganha mais. Aí tudo. veio essa proposta. Qualidade de vida, vai ser Irrecusável. melhor. Ela sempre, não sei, até uma hora ela...
teve que aceitar, porque a viagem tava chegando, não tinha como Já falar tava não, já tava comprada, comprada, já já tava tava comprada. pra ir e tal. Passagem é nominal, não tem como Não voltar. tinha, Sim, não. foi. Ou seja, a gente tinha 2 meses até a passagem comprada pra devolver apartamento, vender tudo. Sob Eu- pressão, né? Sob pressão. Não, Rapidinho. Não, foi exatamente 2 meses. Eu fui morar com os meus pais de novo. Aquela sensação depois de anos. Eu morei com meus pais. É, depois de anos Eu tu morei volta a com morar com os seus pais pais, tipo, não é a mesma coisa, né? Mas enfim, fui morar com os meus pais. Durante esses 2 meses a gente correu pra vender as coisas. Sim, sim. Ele veio, aí fiquei 7 meses aqui, lá, né? E ele aqui, até ele se estabilizar, arrumar emprego Mas e tal. enquanto isso Se mó fuder vi- nos delivery. Enquanto isso é mó viagem, né? Aí eu vim pela França, eu e um gato Chico aí, malandrão. Peguei aquele voo direto pra França, eu falei, cara, é França, mas era Londres, por que França? Ah, que tu tá levando a encomenda. Então, Alexandre, eu esqueci de te falar um negócio. Tu vai ter que levar uma encomenda. Tem umas coisas dentro da barriga do gato, mas fica tranquilo, ninguém vai ver. Por isso que não durou. Vem eu pela França todo chique, agora eu como um croissant, né? Aí eu descendo, por que eu tô fazendo aqui? Não sei ler nada em francês, algumas coisas em inglês. Absolutamente Me nada. achei. Quando eu me achei, já olhei a portinha da saída do aeroporto e falei, agora, né? Tô livre, vou encontrar meu irmão, vamos embora. Todo mundo Que abriu a dando portinha, tchau, meu irmão rindo, primeira minha cunhada coisa. rindo. Eu falei, caraca, cheguei, tô no lugar certo, eu vou sorrir também. Do nada eles, cadê cadê o o gato? Que gato? Até esqueci que tinha gato na história. Saudade, a gente tava assim. Eu falei, pô, eu achei que eles estavam felizes por mim, eles estavam rindo pra mim. Não, eles estavam rindo porque eu não tava com o gato. Assim, ó. Vai pegar o gato. Que gato não é abraço, é apontando, Como é né? que é gato em francês? Sei lá, miau, miau, miau. Petit gato. Aí vai eu, e agora? Perdi o gato, foi o que ele fez. Perdi o gato. Eu falei, e agora o que eu faço? A porta tinha fechado, eu já tinha passado da parte que eu podia ficar lá dentro, já tinha saído. Aí eu falei, agora eu vou ter que esperar. Ficava olhando a porta abrir, fechava. Falei, agora é minha vez, né? Via muito Faustão na época. Vai, qual porta tu vai acertar, se der hélice e correr? Não, era a porta da Sérgio Malandro. O Faustão, lembra as pegadinhas do Faustão? né? Que ele atirava com a bazuca até, mano. Vocês estão falando, era a porta dos desesperados. Porta desesperada. E o do Faustão eu não lembro. Olimpíadas do Faustão, Você batia de frente com a porta. A caía. porta nem abria, né? Eu falei, e agora qual porta eu vou abrir uma? Eu entrei. Eu falei, eu vou tomar um tiro ou alguém vai reclamar. Mas ninguém me viu. Eu podia ter embarcado de novo, sem nada. Voltei. Quando eu voltei ali, olhei, achei o gatinho. Eles já estavam apontando. Peguei o gato, falei, bendito, quase tu ficou. Bendito. Peguei ele, saímos e ó, viemos pra Londres. Voltamos Aí foi 5 essa história. horas de carro com o gato miando. 5 horas com o gato miando em francês. Reclamando do Já, voo, certeza. Não me serviram amendoim. Não tinha um croissant, um Passou frio do cafezinho, caralho. um mal friozinho. Lá embaixo é frio, filha da puta. Coitado do Chico, né? E tu ainda me deixou lá na esteira mocota esperando. E eu te olhando pelo vidro e lá, falando pra onde que esse louco vai, né? Dando rolê. É verdade, dando rolê pela estrela. Roda pela esteira. Verdade. O gato já tava todo. Tentando papo. Tentando ganhar um abraço, mano. Não, felizão, né? Venha, povo. Tô nem aí pra tu, Minha rapaz. família tá lá falando pra tu vir me pegar, caralho. O abraço é pra mim, o gato tá falando, né? O gato assim dentro da casinha. E aí? Tô nem aí pra tu, caraca. Era meu gato. Então, mas na época que o Alexandre chegou, a gente já tava morando junto. A gente já morava junto. A gente já tinha morado junto. A gente alugou cada um apartamento. Exato, não. O primeiro apartamento que a gente alugou junto. Era um quarto pra cada um suíte Ah, tá. e o outro banheiro.
Na verdade, foi expulso, né? A gente foi expulso da casa que a gente morava. Dos ratos. Ah, fomos. Praticamente. Porque eles iam demolir. Não bati, Respira. Respira. A gente foi expulso da casa, porque eles iam demolir a casa pra... Quando a gente saiu, eles falaram que a casa ia virar um estacionamento do templo. Não, virou casas depois, virou outras casas. Então, essa primeira casa... Não sei de que era, nunca bati lá pra perguntar, ô, é do templo. É a família... Porra, tem plaquinha, inferno. Eu passei, tem plaquinha. Tem. Falando que é complexo do templo. Não tem nome de quem morou na plaquinha. Tá falando que a plaquinha, o que significa aquilo ali, caralho? É memorial. A casa que o Vinícius fez massagem. Não vou... Fez massagem no indiano. Por cada coisa morando fora. Mas assim, o nosso primeiro... Filha da puta, tu que deixou pra mim, desgraça. Tu tá querendo ir trabalhar, tem um cara te chamando pra fazer massagem na perna. velho que dá mexerica. Aí eu falo, Nath, ele tá dando mexerica. E nem pra avisar, ó, tem a porra de um velho aí que fica toda hora pedindo. Não falou porra nenhuma. Foi tu que fez massagem. Não, eu não fiz massagem, o velho... Fez massagem. Não, não fiz massagem. O velho tava travado, porque o velho travava. Travava as pernas, travava a coluna, sei lá que é a desgraça. Eu só pisei, caralho. Eu só pisei, caralho. Me ajuda o caralho, filha da puta. Mas vamos voltar pro Alexandre. Ele chegou, a gente já tava morando, a gente já tinha cada um morado num apartamento. E ele veio morar comigo e com o gato, A gente já tinha morado junto, a gente dividiu um apartamento, as duas famílias, e aí depois de um ano tal, a gente trabalhando bastante, a gente falou assim, ó, a gente consegue cada um pagar um apartamento legal tal, e a gente comprou no mesmo prédio, literalmente quase um em cima do outro, não era bem próximo. E aí foi quando o Alexandre chegou. A gente já morava sozinho. Ele chegou se fudendo também. Sim. Cheguei com um gatinho aí, já falando francês, já. No primeiro dia ele tá com uma bicicleta na sua. Já no primeiro dia, já tem um presente pra tu. Que presente? Uma bicicleta. Vai trabalhar pra pagar tua passagem. Aí passa o segundo dia. Não, segundo dia vamos ali no correio já tirar tua habilitação, essas coisas. Ah, tá bom. Terceiro dia é trabalho, entra no trem com a bicicleta e ó, desce só quando falar Londres. O trem lotado, vai lá e Entendeu, entrega a Londres? bicicletinha. Desce e fala pros meninos te mandar a localização e segue até você chegar neles. Vai pedalando, Vai pelo GPS, vai. Eu fazia salmão com aspargo pra você. Nossa, que linguagem. Quando chegou aqui, ó, tu foi bem tratado, era salmãozinho no aspargo. Já chegou já no melzinho e na chupeta, né? Tomando banho de banheira. Estruturado, Não tomava nem banho gelado. O pessoal já tava mais estruturado, já tinha apanhado. Então a gente... Não, mas é que ele precisava correr porque era o mesmo rolê. Ele tinha que tirar o mesmo Family Permit que o Lucas tirou, o mesmo visto pra trazer a Nath. Ele precisava tirar pra poder trazer a Aline, né? Ficou aqui trabalhando nesses 7 meses, né? Eu apliquei pro Family Permit. Tu e o Heitor, né? Eu e o Heitor. O Heitor foi recusado 2 vezes. Foi recusado. Falaram que ele tinha que ter conta bancária. Não, e depois aqui na imigração falaram que ele não era filho do Alexandre. Como, gente? É porque o cara olhou a data de emissão do documento. Acho que a data de emissão colocaram errado, alguma coisa Como assim. eles leem as datas ao contrário da gente, as datas do mês e do ano, ele entendeu que o Heitor, tipo, não tinha aquela idade, sabe? Mais velho do que aquele tempo que mostrava na certidão, mas só que ele não assimilou que no Brasil é diferente. Mas ok, chegando aqui, o cara quis alegar que... Quis alegar não, quis tentar falar que o Heitor não era meu filho, ele ia perder, né, na discussão, porque ele teria que provar que o menino é meu filho, que é quase minha cara, eu tenho todas as certidões, já somos casados há mais de 10 anos e ele tinha, então, ele ia falar que minha mulher pulou a cerca, aí eu já não sei. Mas que a minha cara só pulou com alguém igual a minha. Não, ele deixou a gente... Deu uma canseirinha. Bastante tempo Deu até uma canseirinha, na mas imigração, viu que assim. não ia arrumar nada, Imagine, só pra eu chegando, tipo, né, mesmo com o visto dele sendo negado, eu falei, bom, o meu aprovou, mas assim, pô, é meu filho, eles não vão negar a entrada. só a criança Ele embora. é português, ele tem documento legal, eu tirei o Family Permit, mas mesmo assim na imigração,
Eles deixaram a gente esperando um bom tempo lá. Nossa, um bom Você tempo quer entrar mesmo, mesmo, né? Você quer por entrar erro mesmo. deles, achando que o Heitor não era filho do Alexandre. Mas o Heitor causou, acho que de tanto o Heitor causar. Falar, vou liberar esses dois, que meu Deus do céu. Ele causou. Mas liberaram, né? Porque não tinha como não liberar. E chegando aqui, é aquilo. Corre atrás de trampo, colocar ele na escola, que é aquele processo todo, né? que a gente- Com 3 anos, tem 3 horas por dia, tem Isso, todo... depois dos 3 anos tem o full time. Mas é isso, aí eu cheguei já fazendo os delivery, já correndo atrás de trampo, cleaner, o que aparecia. E a sua filha ficou, Minha ficou no filha Brasil. Ficou, ela não queria vir, ficou. Eu falei, bom, eu vou. Ele veio, né? Depois de 7 meses eu vim. Falei, bom, vou ver Só como é com o que menino. é. Só vim com ele. E ela ficou com seus pais. Ficou com os meus pais, Aí eu vou ver como me estabilizar e, né? Depois de uns meses, ela resolveu, eu por chamadas de vídeo, ela falava que queria vir, e aquele... Falei, meu Deus, a minha filha quer vir agora. Tipo, quando eu vim, ela não queria. Mas aí depois de 10 meses eu consegui voltar pro Brasil, buscar ela. Aí a gente ficou uns 3 meses lá, até correr o processo de documentação, autorização do pai dela e tudo mais, despedida. Então demorou uns 3 meses. E ele aqui trabalhando ainda, né? Aí eu vim com ela. Aí quando eu vim com ela, já apliquei pra escola e já, né? Aí ficou tranquilo, o coração fica mais tranquilo, né? Porque seus filhos estão com você. Eles pra escola, os dois comigo, já dá aquele conforto, porque nos 10 meses, a cunhada, vocês sabem, tipo, eu queria voltar. Era toda semana, ela chorava muito, ela queria ir embora. Queria pra mesa, queria pra Embora. Minha filha não quer vir, o que eu vou fazer aqui e tal, tipo, a gente fica com aquela... Eu não consigo ir na esquina. Porque, gente, eu nunca imaginei sair do país. E ainda deixar minha filha, tipo, né? Nunca imaginei. Então foi uma coisa assim muito... Pra mim, por ter sido muito rápido, tipo, em 2 meses, do nada, resolvemos morar fora do país, devolver o apartamento, vender tudo, voltar pra casa dos meus pais, deixar minha filha. Então foi muito, sabe, muita coisa assim. Tempo, né? Mas, assim, não me arrependo hoje, assim. É a melhor escolha que eu fiz, a gente fez a melhor escolha. Sua filha tá formada aqui no colegial. Né? A filha de você, as duas meninas, né? As duas se formaram, porque depois, mais pra frente, ainda é uma outra história, veio a filha dele também, que elas têm a mesma idade. Aí foi vindo, né? É engraçado assim, começou a gente falar, ele desbravou. Aí eu vim, aí vieram eles, aí nisso vieram meus pais e as pessoas. São Vicente tá toda aqui já. Metade de São Vicente. São Vicente tá tudo aqui. Só falta eu tentar convencer a minha família, né? Falta, a gente Tá muito difícil. Qual família? A minha, né? A sua irmã? As minhas irmãs, meu pai. Aí, qual irmã? As do duas. piercing. A do Piercing. A do piercing. Não, a do piercing, gente, a do piercing vai vir logo mais. A gente vai ter ela como Essa é convidada. famosa em Londres. Essa é famosa em... Deixa ela saber que ela é Nada aqui no famosa. canal, mas, gente, a do piercing vai vir. A outra, ela ainda tem medo de andar de avião. Já até entrando a no Kelly. box pra tomar banho. É muito fechado, eu não consigo. Vai que desce que nem ela. Mas assim, a minha Tomar banho de vontade... box aberto, porque tudo fecha. A minha vontade era de trazer a minha família pra cá, mas, né? de cortininha. Mas infelizmente... Eu dei essa sorte. Você Nessa veio, de vocês ficar vindo, deram. vindo. Eu sou Vocês abençoada, deram, de mas eu, verdade. infelizmente ainda não consigo. Na minha família ninguém quis vir, não. Tá lá meus irmãos, meu pai mora em Portugal, minha mãe mora no Brasil e meus irmãos todos em São Paulo, minha irmã e meu irmão. Ninguém quis vir, não. E hoje a gente A tá Nath aqui, todo também mundo tem reunido, família né, gente? fora. O meu irmão mora na Irlanda. Também a gente tá Mora super perto, convidado. Mora super perto. super perto. Uma história assim, você quer história? É dele, ele vai ser o entrevistado. Sim. O Gu vai vir contar a história. Mas minha mãe e minha irmã no Brasil. Mas não Também. tem vontade. Então, elas sua irmã até. vai, né? A minha irmã acho que até tem vontade de vir, mas é uma situação um pouco mais delicada. Entendeu? Os filhos já são maiores. Ela não tem Ela cidadania. não tem cidadania. Mas eu e meu irmão também não tivemos. Mas a situação é um pouco mais delicada pra ela. E minha mãe não vem. Eu acho que minha mãe não vem pra morar porque acho que ela não acostuma aqui com
Com a língua, né? Eu acho que ela só precisa arranjar uma companhia. Eu acho que Eu sim. acho assim, quando tiver se ela conseguisse ter os 3 filhos mais próximos. Mas o que eu acho mais sacanagem é que ela passa muito tempo lá. Ela tinha que passar. Tem que dividir o ano em 3. O ano em 3. 4 meses pra cada filho. Como tem filho na Europa, são 8 meses na Europa. Ou eu tô errado? Eu tô errado. Viu, mãe? Ó, Claudete, estamos te esperando. É mais vantagem, Europa, ó. Não, ó. 8 na Europa, 4 no Brasil, fechou. Ele já tem. Tá os 2 aqui que eu consegui trazer o Na Alexandre. Inglaterra, tem um irmão em Portugal E e 2 no Brasil que falam que quer vir, mas... A gente tenta tão hard, mas é tão difícil. Hoje já mudou tudo, a burocracia é muito maior. A gente consegue. A gente dá um jeito, a gente consegue, a gente sabe Dentro da lei. uns atalhos, lógico. Porque, assim, uma coisa que a gente tem muito aqui, assim, existem coisas que não dá pra fugir do que é certo. Se você ficar, o risco de se ficar ilegal é grande. Você tem que estar muito sem sentido na vida ou muito necessitado. Você tem que ser solteiro e vir, tipo assim, se tu vir com filho, família pra ficar legal. Não é. É outra pegada. Também não. Mas vindo legal já não é fácil. Já não é fácil vindo legal, É exatamente. necessidade. Mas a gente, eu falo muito assim. Cabeça também, né? Porque não adianta, eu sou solteiro, pai, vou lá. Não Mas tem é que cabeça. tem muita gente que pensa Mas assim, depende né? do propósito de cada um. Você tá indo pra curtir a vida doidada, ou você tá indo pra fazer dinheiro e voltar com dinheiro na mão, entendeu? Então, Fazer a vida naquele lugar. Eu digo assim, quando você tem filho, eu acho muito por conta de saúde. Quando você tem filho, é muito chato você arriscar. Se a gente não tivesse o Pedro, a gente tinha ido pra América ilegal. E ela tá tentando até agora, você entendeu? Não, é outra pegada, sem filho. nesse É outra sentido. pegada. Tu corre o risco e foda-se. Independente. Mas aí a partir do momento que tu tem filho, tu já começa a pensar diferente. O próprio casal de amigos que vocês tinham, eles não moravam numa pizzaria? Dormiam na pizzaria? Tinha filhos? Começaram no fundão de uma pizzaria. Não, dormiam na pizzaria para não pagar aluguel. Quanta grana que eles juntaram e fizeram um patrimôniozinho Mas no Brasil? vieram numa época boa também, né? Não tem... Mas sem filho. Não Não, é lógico, o sem filho. A gente O filho, sempre- o não, filho, peraí. ó, então, A gente assim, sempre- o filho não é o problema, mas não é o problema, não. Depende. Não é que é o problema. Mas você não pode chegar e falar, culpar o filho que é o Não é isso que eu ia falar. Não é culpa do filho. É que você rende mais se você tiver É que você faz mais. Com o filho você faz mais, com o outro você faz, mas não faz tanto. Não é fazer mais. Você não tem preocupação. Você não passaria, você não submeteria seu filho a coisas que você passaria. Você dormiria embaixo de uma cama ali. Do jeito que eles dormiam. Exatamente, do jeito que ele se fudeu. Calteada. Do jeito Eu que não eles viria pra dormiam. cá com filho pra. Não. Entendeu o problema? Não viria. Então E era esse o medo dos nossos pais. Como é que você vai lá desbravar um bagulho com criança, sabe nem como é que vai dormir, não sabe o que vai comer, como é que você vai fazer? É esse o sentido, não é que o filho é o culpado. Não tô você falando não que ele tem é o filho- culpado, tô falando que ele não é o culpado, não é pra justificar a culpa no filho. Não, mas é justificável, amor. Porque assim, se a gente já teve essa conversa, se fôssemos só eu e você, a gente tinha dado uma deslanchada. Desbravado. Quanto o mundo, tempo eu né? demorei pra começar a trabalhar aqui? Ah, mas é outro papo, gente. É a outra conversa, o rolo é outro. São situações diferentes. Realidade. Não, porque com filho, realidade é assim, diferente. com filho você vai se esforçar mais, esquece. Não é se esforçar. Não, você vai, porque você não vai colocar o seu filho sujeito a morar numa rua, caralho. Tudo bem, mas é isso que eu tô falando. Por você fazer isso, talvez você teria ido embora. Sim. Entendeu? Falou, eu não vou fazer meu filho passar isso, vambora. Eu Entendeu? Aline, teria. É isso, entendeu? Eu passaria, sem problema algum, mas eu não faria meus filhos passarem por Mas eu isso. posso fazer uma pergunta? A gente estaria aqui se cada um tivesse vindo sozinho? Não sei. Não, eu acho que não. É que não tem razão. Não, eu acho que não. Se vocês tivessem vindo sozinhos e a gente não tivesse vindo... Não, eu não sei, se tivesse- não ou se sei. não tivesse se encontrado, né? Em algum momento. Sozinho não é sozinho sem marido. Digo assim, se a gente não tivesse... Estar junto à família. Se a gente não tivesse criado isso... Vínculo. Porque o que a gente criou...
Não, independente de qual lugar, assim, você ia ter a... O que você fez de trajetória até hoje, você ia ter feito mesmo sozinho. Não, muda. Muda. acho que Só se você te pensar que, tipo, se a gente não tivesse junto, a gente não teria alugado a primeira casa da Luana lá, que a gente morou Não, sozinho. você ia- Não teria ia ser alugado mais o primeiro difícil. apartamento. Ia ser mais Óbvio que difícil. Você ia Esse ser mais tipo de difícil. coisa poderia te fazer voltar. É isso que eu tô falando. É isso que a gente fala, assim, talvez a gente não tivesse conseguido. A Minha gente mente se ajudava, funciona de outro a gente se jeito. ajudava. Quando um tava querendo ir embora, o outro falava, não, vamos que a próxima semana vai ser melhor. Aí ou na próxima semana... Sempre apoiando o outro. Exatamente. Acho que até hoje é assim, né? Até Nas devidas proporções, mas É isso que eu falo, a trajetória é uma só. Eu lembro o vídeo da Jojo Todinho. Vamos ver, vamos Você voltar vai lá. dormir, vai acordar amanhã, e amanhã é um dia novo, e você não vai embora. É isso. eu falo por mim, pelo lado emocional, assim, isso foi muito importante. Ter vocês, ter eles perto, foi muito importante pra mim, porque se eu fosse... A saudade foi um processo que mais dolorido. Foi ficar longe da minha família, das minhas tias, da minha mãe, da minha avó. E não vou ficar falando, mas eu vou chorar. Mas Saber o que você sente, porque eu tenho os meus pais e os meus irmãos aqui. Então, para ele, hoje é muito mais fácil. ele também tem a mãe e os irmãos. Não é questão de... Minha mãe veio agora há pouco tempo, não é... Você tem mais que eu. Que seja, nada eu digo a ver. assim, tem, pra mim tem. Pra mim Se não. você não tem emoção, eu tenho. Assim, pra mim, Não é que eu tenho, não Se tenho você- emoção, eu tenho, mas... se Eu você- tenho raciocínio. Não, mas eu não. Mas assim, a gente como um casal, a gente talvez não estaria aqui, porque eu não ia aguentar a pressão. Quanto tempo a gente demorou para voltar pro Brasil? Ah, tudo bem, a gente ia voltar em 3 anos, mas o Covid não deixou. Tudo bem, mas... Comprei passagem, comprei passagem. É, O mundo parou. Aí eu falei assim, não é, foi pro Brasil. mas Não, foi. não é questão de muito parou. Foi muita coisa. A gente fez muitas outras coisas E eu digo do mais, que o Brasil não era... eu fui pro Brasil e encontrei Jesus. A Antes, gente tava com a sim, passagem comprada. mas quantas vezes você foi pra Portugal? Sim, porque meus pais estavam lá, o seu pai estava lá. Mas então, são isso. escolhas. Sim, sim. São escolhas. Mas você não sabe exatamente o que você faria se não tivesse nessa situação. Esse é o problema. difícil você... É difícil falar. É o Disney, o What If. E assim, What if, no meu caso, eu acho que... Pra mim é o meio por mais a multiverso. escolha Tem a dele, linha, ele tem queria aquela linha ali, ó. Então, aquilo nunca vai mudar. A não sei que você saia daqui e vai ali e faça assim, ó, pof. Você não tem como discutir uma coisa que nunca você não aconteceu. viveu. Que nunca aconteceu. Não. Não, amor, muito pouco tempo. O What If você não viveu. É o What If. Você viveu um Mas uma caminho. linha multiversa você viveu. Você passou por aquilo. Você viveu a sua linha. Realidade. Túnel, a gente não vai sair daqui. Fala o que você ia falar, a gente vai sair. Até esqueci. Eu vou falar uma coisa. Aline sem Isso Aline. aqui- Até esqueci o que eu ia falar. Eu vou falar, até pra gente encerrar, tá todo mundo ok? É o seguinte, nós somos uma família que sempre... Por que começou tudo isso? A gente tá sempre junto, nós 6, com os nossos filhos. E é sempre essa feira. Só que assim, parece que a gente tá brigando, a gente não tá. Não, a gente tem o nosso jeitinho de falar. E cada um. Só que a gente. É o gritânico e o berrânico. E a gente se respeita, entendeu? Não é porque falei, ele não gostou, que amanhã ele vai virar a cara pra mim. De uma forma ou de outra, a gente se respeita. A gente manda tomar no cu. Mas no final, depois do mandar no cu, Passa a mão na bunda. depois do mandar no cu, Pega na minha e balança. fica tudo bem. Então, assim, um dia conversando, ele falou, vamos gravar? Porque por mais que não dê certo, que eu acredito que não, porque a gente tem história pra caramba pra contar, e é muito gostoso o clima aqui, a gente vai guardar isso pra nossa família. Porque hoje somos portugueses, descendentes de pessoas que saíram de Portugal, foram pro Brasil, e a gente tá acaba que tá todo mundo voltando para Portugal. É muito louco. E lá na frente, se todo mundo for voltar pro Brasil, vai saber por que a gente veio para cá. E é muito louco, é muito louco, mas é muito gostoso pensar na ideia de deixar isso registrado. A gente ainda tem muito que trabalhar, a gente tem muito que melhorar, a gente conta muito com a sua visualização, com o seu like, com
com a sua A gente quer inscrição. passar um pouquinho da nossa É um pouquinho da experiência que a gente tem no dia a dia. Que a gente Desde que puder a gente ajudar, quem precisar de ajuda, Se tiver qualquer perguntas, dúvida. tem né, pergunta, eu quero falar sobre- pode deixar no Pergunta, chat aí. dúvida, tô pensando em fazer, imigrar, ou conhecer, sim. ou fazer qualquer Eu coisa. tenho um animal também, sim. Aqui você vai saber como Sim, que sim. funciona. Nós Pode vamos tentar pedir- responder o máximo de perguntas, mas tem dicas. Eu gostaria de ouvir sobre o que vocês passaram com crianças, enfim, N assuntos. Manda pra gente, a gente pode montar um. Mas a gente tem. no comentário embaixo. Deixa o comentário, dá aquele like lá pra dar aquela ajudada, aquele up Vamos pra trabalhar nós. no relógio? Não esquece o Pix! Ó, no próximo episódio, esse daqui vai estar mudado, vocês vão ver. Não Com esqueça certeza. o Pix, Sabe por quê? o Porque Pix, eles vão por favor. Dar aquele Dá tapa, aquele gente. Pix lá, a gente vai colocar a conta Vocês vão dar bancária. aquela curtida, vão clicar naquele sininho, aquela compartilhada, sempre pra dar Mas aquela assim, ajudada a gente pra tem gente. muito pra contar ainda, né? Muito, muito. Não, é só muito. É uma, como é que é? É uma família São- maluca. Uma família de a vida maluca de uma família imigrante ou uma vida de imigrante de uma família maluca. O que elas falaram e eu concordo com elas. Então, assim, muito obrigado por estarem aqui, por assistirem o nosso vídeo. Vão ter muitos outros vídeos, a gente vai trazer convidados, a gente tem muito para apresentar. Foi um prazer apresentar o porquê que tudo isso está começando. Eu acho que em nome de todos eu posso falar muito A gente obrigado. mostrar pra vocês que a gente veio realmente, né? Que a proposta desse podcast aqui, que é nosso 2020 na Shed. É isso aí. Segue lá no Instagram, arroba 2020 na chat. Entendeu o que significa 2020 na chat? Ah, a gente tem muito que contar. Muita história ainda. Muito. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer. Obrigada a vocês por estarem, por compartilharem nossas histórias. Valeu, é nóis. Beijo, um brinde pra todos. Canequinha nova. Ó, em breve vai ter caneca pra comprar aí no Brasil também. Deus